Hoje eu tô aqui para te contar quais foram as técnicas que eu utilizei para dobrar o número de visualizações lá nos meus stories do Instagram. Meu nome é Rafaela Silvério e nesse canal eu ajudo profissionais da saúde a captar mais pacientes e dobrar o faturamento por meio das redes sociais. Bom, e aí, você quer saber dessas técnicas para você conseguir aplicar aí nos seus stories e dobrar aí o seu número de visualizações? Bom, vou te contar que essas técnicas foram muito importantes para realmente mudar e conseguir bombar os meus stories, realmente funcionaram. Eu contei também para as minhas alunas e várias aplicaram e viram que deram certo. Eu tenho algumas dicas aí para te dar, mas a principal dica eu vou deixar para o final, a grande dica de ouro, certo? Bom, vamos lá. A primeira dica que eu tenho para te falar é você começar a mostrar cada vez mais a sua rotina, os seus bastidores. Eu sei que para muitas pessoas isso é um desafio, né? Porque não tem muito hábito de mostrar a rotina, ficar sempre filmando ali alguma parte do dia. Eu sei que às vezes é difícil e pra mim também foi difícil no começo. Eu não tinha ali um hábito de ficar sempre filmando, gravando ali partes do meu dia. Mas depois que eu comecei a mudar esse hábito, começar a aparecer mais dessa forma, de uma maneira rotina, bastidores, eu vi que realmente eu comecei a criar uma conexão muito melhor com a minha audiência e essa conexão é muito importante. Então, as pessoas gostam de acompanhar pessoas que mostram ali o dia a dia, como que elas levam o trabalho, a rotina. Realmente as pessoas gostam dessa parte, né, de conteúdo, de acompanhar e de se sentir perto ali. É uma maneira de entretenimento. Querendo ou não, o Instagram é uma rede de entretenimento, de relacionamento. Então, eu sugiro que você passe a pensar um pouquinho mais e fazer esse tipo de conteúdo aí nos seus stories. Pra mim, a forma com que eu fui mudando esse hábito, começando a mostrar mais a minha rotina, foi assim, de manhã eu já começava mostrando, por exemplo, o café da manhã, numa foto, num bumerangue, então dá bom dia, né? Então entra a questão ali de que você acordou, o que é que você costuma fazer quando você acorda, o que é que você costuma comer, se você vai fazer exercício, enfim, sua rotina de fato. Então, rotina matinal, aqui no entanto. E aí eu mostrava o meu café da manhã e depois eu mostrava a questão de preparação para o trabalho, então a roupa que eu gosto de colocar, a forma com que eu gosto de me arrumar, e eu fui percebendo que isso estava realmente me conectando cada vez mais com a minha audiência. O meu principal público ali no Instagram é mulher, então elas gostam muito de acompanhar a questão de compras de roupas de blusas, de maquiagem, então elas me questionam muito sobre isso, e principalmente depois que eu comecei a falar. Então traz realmente uma conexão ali com o meu perfil de cliente, existe um relacionamento bem legal e isso é importante. Por mais que não esteja esse tipo de conteúdo, não esteja totalmente relacionado com o tipo de serviço que eu estou ali oferecendo, que eu vendo, mas antes de realmente oferecer um serviço, vender, eu preciso de um relacionamento, de uma conexão com essa audiência. Então quanto mais eu trago rotina, mas eu consigo me relacionar e me conectar com essa minha audiência e possivelmente essas mulheres, né, que se conectam mais comigo, elas vão se tornar as minhas clientes, tá? Então isso é muito importante. Enfim, ainda dentro dessa questão de rotina, eu mostro até mesmo o momento que eu chego no consultório, então todo passo a passo, quando eu chego, às vezes eu tiro uma fotinha, no intervalo do trabalho eu faço um videozinho, converso bem rápido, no horário das refeições eu gosto de mostrar o que é que eu costumo comer, quando eu chego em casa, terminou o expediente, o que eu gosto de fazer, eu trago um pouquinho dos meus animais também, então basicamente é assim que eu trago a minha rotina. E isso é interessante. Eu vejo que quando eu não mostro tanto a minha rotina, eu não tenho tantas visualizações assim. As pessoas realmente gostam muito de saber o que é que a gente faz, né? Então, comece a praticar um pouquinho mais sobre isso. Eu sei que muitas pessoas não têm tempo para realmente movimentar aí as redes sociais. As pessoas falam, mas eu atendo o dia inteiro, eu não consigo ficar gravando. Eu sei que isso acontece. Às vezes eu também não consigo parar e fazer, mas sempre que você puder, stories é algo muito prático, assim, muito dia a dia, sem muita preparação. Então, se você tira uma foto, se você escreve ali a legenda, se você faz um videozinho de
30 segundos contando alguma coisa, o que é que você está fazendo, isso já é interessante, tá? Então pense um pouquinho melhor sobre isso se você quer, de fato, dobrar esse número de visualizações aí nos seus stories, ok? Uma coisa que eu faço demais também é fazer caixinhas de perguntas. Então, sabe lá nos stories que a gente tem a ferramenta, faça a sua pergunta. Isso eu gosto muito de fazer. Praticamente todos os dias eu faço. E é uma coisa que eu percebi que a minha audiência gosta também. Eu fiz uma pesquisa há pouco tempo, lá nos stories mesmo, e eu perguntei o que é que a galera mais gostava do meu perfil. E muitas pessoas falavam das caixinhas de pergunta, que era uma maneira ali de aprender com os conteúdos. Então olha só que interessante, né? Tem pessoas que não gostam de fazer muito, porque fica algo muito maçante, né? Toda hora a caixinha. Mas, de repente, a sua audiência vai gostar de aprender ali de uma maneira muito objetiva. Então, realmente, eu gosto de fazer todos os dias as caixinhas. Às vezes eu não consigo responder todas, mas eu pego as principais perguntas ali e vou respondendo ao longo do dia. Então, responder essas perguntas nas caixinhas também é algo muito pontual, muito objetivo. Não dá pra eu parar e responder uma caixinha em 5 minutos, encher os meus stories ali só com uma resposta. Então, realmente não é perfil de stories a gente colocar conteúdos muito longos, muito densos de conteúdo. Stories tem característica mais rápida. É assim, a pessoa que tá no horário de almoço, ela vai lá olhar rapidinho os stories da pessoa que ela gosta. Ela tá no transporte, voltando pra casa, ela vai lá olhar os stories. Então é algo muito prático, muito dia a dia. Não fique muito tempo abordando um assunto muito denso nos seus stories. Deixa isso pro feed que você vai ter mais sucesso aí, tá? E aí, enfim, eu vou realmente respondendo as caixinhas ao longo do dia. Então eu respondo um pouquinho de manhã e às vezes eu escrevo textos mesmo, não preciso perder muito tempo ali, é algo muito rápido. Depois no horário de almoço eu respondo mais um pouquinho. Depois quando eu termino o trabalho, à noite eu respondo mais um pouco também. E antes de dormir também respondo mais um pouco. Então percebam que desde a rotina até essas caixinhas de perguntas, essas respostas, a gente vai distribuindo ao longo do dia. E isso é muito importante, porque na verdade, quando a gente faz um horário só do dia, a gente vai ficando para trás ali na lista das pessoas, né, para assistir os stories. Então, realmente busque postar ali ao longo do dia, manhã, tarde, noite, quando você conseguir, de maneira muito prática, muito simples, tá bom? E aí, enfim, você vai variando. Então responde a caixinha de pergunta, depois traz um pouco da sua rotina, responde mais pergunta. Então tudo isso vai trazendo essa conexão, vai realmente atraindo ali a audiência. Realmente as pessoas gostam de aprender de maneira simples, de maneira pontual. E uma dica que eu dou pra você responder essas caixinhas é, se você fizer em vídeo, porque acaba sendo mais rápido, coloque ali uma legenda sobre o que é que você tá falando, enfim, se você conseguir escrever tudo melhor, tá? Ou você responde só em texto mesmo, tá ótimo, de uma maneira bem objetiva. Porque como tem essa característica dia a dia, os stories, algo rápido, às vezes se for um vídeo e a pessoa não consegue ouvir, porque tá no meio de outras pessoas, não tem um fone ali, tá corrida, às vezes ela não vai parar pra consumir aquele conteúdo, porque tá só em vídeo. Ela não sabe muito bem o que você tá falando. Então nunca esqueça de colocar a sua legendinha ali nos stories, tá bom? Isso vai fazer bastante diferença também no número de visualizações, o quanto de pessoas estão ali querendo consumir o seu conteúdo, estão ali interagindo com você, tá? Bom, e assim como as caixinhas de perguntas, a gente tem as enquetes também. Então é interessante a gente usar essas ferramentas dos stories em que as pessoas vão lá e clicam, sabe? Isso realmente é estratégico do Instagram, a gente tem que usar, além de conseguir até mesmo colher conteúdos, né, informações, perguntas da nossa audiência, isso aumenta o nosso engajamento também nos stories. Então tudo que faz com que a pessoa vá lá e clique no seu stories, no seu conteúdo, isso conta como uma impressão. E quanto mais impressões você tem ali no seu conteúdo, maior vai ser o seu engajamento. Então, estimule isso nas pessoas. Coloque ferramentas em que as pessoas vão lá votar, né? Então a gente tem as enquetes, que ela tem 2 opções para votar. A gente tem testes que você põe mais de uma opção e consegue colocar lá a resposta certa. A gente tem a própria caixinha de pergunta, que a pessoa vai lá clicar para perguntar. Então, quanto mais você usa essas ferramentas que as pessoas clicam, melhor, tá? Por quê?
Uma pessoa que ela visualizou os seus stories, ela viu, isso conta como uma impressão. No momento que ela clica para participar de alguma enquete, de pergunta, isso contam 2 impressões. Então você vai aumentando aí o seu número de impressões e, consequentemente, o seu engajamento, porque é um conteúdo em que as pessoas estão interagindo, então é um conteúdo que as pessoas têm interesse, então vamos lá entregar mais desse conteúdo porque tem um bom engajamento. Então, foque aí nas caixinhas, nas enquetes, nos testes, naquele botãozinho de mande um direct. Então tudo isso é legal para você usar e, consequentemente, você vai aumentar o seu número de visualizações, tá bom? Bom, e a última dica de ouro que eu quero te dar, na verdade, envolve tudo isso que eu falei, mas é uma técnica que eu tô usando há pouco tempo e eu já vi várias pessoas falando também que estão usando. Qual é a dica? Sempre de manhã, né, o seu primeiro stories do dia, você começa apagando todos os stories anteriores, tá? Então, se você é uma pessoa como eu, que termina o dia com muitos stories lá, com muitas bolinhas, tudo bem. E aí a dica é uma estratégia, não que você tenha que fazer isso sempre. Mas sempre no começo do dia, você apaga todos os stories e aí você começa o dia logo de manhã com enquete. Então você pode fazer qualquer pergunta ali que esteja relacionada com a sua audiência, que você vai realmente pegar aquela informação para usar no seu conteúdo, no seu relacionamento aí. Então você começa com 2, 3 enquetes e depois você abre uma caixinha de pergunta, tá? Então tudo isso vai fazer com que ali as pessoas vão clicar, vão interagir. Então tudo isso é ótimo. Muitas pessoas estão vendo seus stories e estão interagindo. Então vai aumentar o engajamento ali nos seus stories. O algoritmo do Instagram considera isso. Puxa, é um conteúdo que as pessoas estão interagindo e que as pessoas têm interesse. Então vamos lá distribuir cada vez mais esse conteúdo. E aí sim você vai ver que o seu número de visualizações vão dobrar, porque tá aumentando o seu engajamento logo ali no começo do dia e esse seu conteúdo vai ser entregue para o maior número de pessoas ali que te seguem. Então, você começa com as enquetes, abre uma caixinha e aí você vai trazendo a sua rotina. Isso é muito interessante. Logo ali no começo do dia, você já vai falando um pouquinho mais da sua rotina. E aí você responde mais caixinha de pergunta, traz um pouco mais da sua rotina, faz um videozinho simples, respondendo uma pergunta, ou enfim, falando algo interessante. E aí você vai realmente mesclando. Chega no final do dia, você fez lá vários stories e isso tudo bem. Não é o grande problema fazer muitos stories ao longo do dia, tá, gente? Tem muitas pessoas que me perguntam isso. O problema não é fazer muito conteúdo, o problema é ser um conteúdo chato, um conteúdo cansativo. Porque aí realmente as pessoas não assistem, tá? Mas se você faz conteúdos bons, se você não fica ali falando por muito tempo de um assunto só, se você não usa realmente vários stories com um assunto só, as pessoas vão assistir. Se elas se interessam por aquilo que você está falando, elas vão sim assistir, ver todos aqueles stories. Então esse não é o problema, tá? Porque tem muitas pessoas que falam, eu não vou encher de bolinha, eu vou fazer só 5 porque aí as pessoas assistem. Nem sempre, né? Eu faço vários stories com várias respostas de caixinha e muitas vezes eu mantenho um bom número de visualizações até o último ali. Então, mas essa é uma estratégia muito legal, eu apliquei com outro perfil que eu cuido também, de uma nutricionista, e realmente bombou os stories, a gente nunca viu uma visualização assim tão alta, então fica uma estratégia, uma dica bem legal aí pra você usar, tá bom? Bom, então essas são as principais dicas que eu tenho pra te dar. Se você realmente trazer os seus bastidores, trazer um pouco mais sobre você, se você humanizar de fato esse perfil, com certeza você vai ter grandes resultados aí, com certeza você vai conseguir dobrar o seu número de visualizações, tá bom? Então é isso, pessoal, me sigam lá no Instagram pra você acompanhar lá todas as dicas que eu tenho pra te dar, que eu tenho várias, eu tô sempre postando conteúdo lá no Instagram. Me siga aqui se inscreve, na verdade, aqui não é seguir, se inscreva nesse canal pra você realmente ter acesso a todos os conteúdos. Toda semana tem vídeo, toda terça-feira tem aula aberta ao vivo aqui no YouTube, então você pode me perguntar qualquer coisa que você quiser sobre marketing digital, sobre captação de clientes. E curta esse vídeo, deixe seu comentário se você tiver alguma dúvida, se você gostou desse vídeo, eu vou ficar muito feliz com a sua participação, tá bom? Então é isso, gente. Um beijo e até a próxima!